expor agora, tá? Vou mandar logo aqui, tá? Eu vou mandar os dois materiais. Mas a gente vai utilizar o segundo. Ele é a sequência do livro do Credo mesmo, tá? Só salvar aqui a ficha. Os disjuntores. Disjuntores cinema fan, beleza. Vou abrir os dois aqui. Então, senhores, a parte de luminotécnica é baseada nesse livro aqui, tá? No livro do Hélio Creda mesmo. Unidade 13 aqui, capítulo 13, quer dizer, do livro do Hélio Creda. Deixa eu ver se já subiu lá no sala de aula. Já. Essa aqui, tá? 5413 é só para comparação. Beleza? Tá aí já lá no sala de aula. Então, beleza. Vamos fazer essa parte teórica aqui, mas a gente vai avançar ligeiro nisso aqui. Vamos atentar muito para isso, não. Né? Então, as lâmpadas elas fornecem a energia luminosa que lhes é inerente com o auxílio das luminárias, que são os seus sustentáculos, né, através das quais se obtém a melhor distribuição luminosa, a melhor proteção contra as intempéries, permitem ligação à rede, etc. Né? Então, a lâmpada está lá, mas associada geralmente à luminária. Né? Então, elas são de três tipos, basicamente: as incandescentes, as de descargas e as lâmpadas LED. Né? Só fazer um parágrafo em relação às lâmpadas incandescentes. Elas foram retiradas do mercado mundial desde 2000 e... Aqui no Brasil, né? A partir de 2010 aí, ó, foi prevista aí uma retirada progressiva dela, né? Gradativa, progressiva dela, até 2016, né? Então, a retirada das lâmpadas incandescentes do mercado, né, foi desenvolvida aqui uma portaria interministerial entre mais de um ministério, né, para que elas fossem retiradas do mercado. Mas todas as lâmpadas, todas incandescentes, professor? Não, nem todas. Algumas lâmpadas ainda foram são permitidas, né? Foram permitidas, né? Então, a portaria previu que a partir de 30 de julho de 2012 até 30 de junho de 2016, e não surgindo nenhuma nova tecnologia que permitia que essas lâmpadas se tornassem mais eficientes, as incandescentes elas serão, né, paulatinamente descontinuadas. Só que assim, exclui-se da regulamentação o seguinte tipo de lâmpadas: as incandescentes com um bulbo inferior a 45 milímetros de diâmetro e com potências iguais ou inferiores a 40 watts, estão ok, podem operar ainda, podem funcionar, podem ter, né? Pode vender, pode fabricar. Né? Incandescentes específicas para estufas de secagem, pintura, né? Para equipamentos hospitalares e outros, né? Os quais exigem esse tipo de lâmpada de filamentozinho lá, de tungstênio ou de algum outro material, né? Lâmpadas incandescentes, então foi permitido, então continuam operando, continuam fabricando.
incandescentes refletoras ou defletoras, né, ou espelhadas, caracterizadas por direcionar os fachos luminosos. Beleza. Pode. Incandescentes para sinalização de trânsito e semáforos. Permitido. Infravermelhas utilizadas para aquecimento específico por meio de emissão de radiação infravermelha. Incandescentes halógenas para uso automotivo. Permitido, entendeu? Então, todo esse tipo de lâmpada aqui, incandescente, do tipo incandescente, foram permitidas. Então, saíram aquelas de 100 watts mesmo, aquela grandona, buzugona lá que consumia muito, né? 100 watts, a eficiência dela era muito baixa. Uma de 25 watts fluorescente já se assemelhava na eficiência luminosa, né? Então, por isso que ela deixou de... Ela consumia um quarto a fluorescente e fornecia a mesma intensidade luminosa. Então, vamos continuando aqui. Falando das incandescentes, né? Generalidades. Elas resultam do quê? Resultam do aquecimento do fio, né? Que vocês sabem, aquele fiozinho, aquele filamentozinho lá de tungstênio, né? Que ele, quando a passagem da corrente por ele se aquece e daí ele se torna incandescente, né? Os primeiros filamentos aqui, senhores, eram de carvão, tá? Mas hoje eles são de tungstênio porque ele aguenta, o ponto de fusão deles é bem elevado, né? Então a temperatura é muito alta para poder fundir esse filamento, né? Então ele fica lá mais durável, né? Lembrando aqui, né, fala só um comentário sobre o filamento, né? Suporta 3.400 graus, lembrando que geralmente o tungstênio aqui, a temperatura não passa de 2.700 graus, né? Onde 1.500 watts aí, né? Continuando, então aqui, né? Uma ilustração de uma lâmpada incandescente, né? O filamento de tungstênio aqui, o bulbo. Aqui dentro, um gás inerte, né? Ou o vácuo para proteger aqui o filamento, né? De combustão, né? Eu fazer com que ele dure o máximo, né? E é isso. Continuando. Então, a lâmpada incandescente, as lâmpadas incandescentes são usadas em locais em que se deseja a luz dirigida, portátil e com flexibilidade de escolha de diversos ângulos de abertura e de faixa luminoso. As comuns podem ser usadas em luminárias com lâmpadas do tipo refletoras. Né? Em residências são usadas na iluminação geral de ambientes, blá blá blá. Então, depois da incandescente, né, uma incandescente aqui é a incandescente mais tradicional. Temos lá também essas dicróicas, né, que são aquelas menorzinhas lá, que são geralmente utilizadas para iluminação mais voltada para, como eu posso dizer, uma harmonização do ambiente, né, voltadas para decoração, né? São tipo aperfeiçoado de lâmpadas incandescentes constituídas por um tubo de quartzo, dentro do qual existe um filamento de tungstênio e partículas de iodo, floro e bromo adicionados ao gás normal, né? Elas têm vantagens em relação às incandescentes comuns. Elas têm uma vida mais longa, né? Elas não ficam pretas, né? Ou queimando ali o bulbo delas, né? Elas permanecem isso aí. São um pouco mais eficientes, né? E tem uma reprodução boa de cores, né? Tem a questão também do índice de reprodução de cores, senhores, porque essas lâmpadas, algumas lâmpadas LED, vocês tiverem na casa de vocês, vocês vão colocar assim, vocês vão ver que vocês não conseguem identificar muito bem a cor de uma roupa que você está vestindo, né? A cor de uma. Você está fazendo uma pintura ali na sala, ali, algo do tipo, você não consegue identificar direito a cor que é a cor verdadeira, né? Se for comparado assim com a luz do sol. Você não consegue, porque essas lâmpadas elas fluorescentes, LED, elas não conseguem reproduzir tão fielmente as cores comparadas com a luz solar, né? Por isso que o índice de reprodução de cor, né, o IRC delas é mais baixo. Eu falo das fluorescentes e LED, né? Essas daqui, as incandescentes, elas até são melhores. Um exemplo disso, senhores, lá na sala de necrópsia, por exemplo, do IML aqui do nosso estado, né? Eu não sei se já trocaram. Eu
tive lá hoje, lá eu vi que realmente não tá mais, tá uma lâmpada zona fluorescente lá no local, mas é para ter uma, é para ser uma lâmpada específica, né? Para que o, o médico que está fazendo necrópsia, ou auxiliar necropsia, quando estiver fazendo o exame, ele consiga distinguir sangue de outros tipos de materiais, né? Pele, gordura, osso, músculo. Então ele precisa ter uma reprodução de corpo fiel para ele poder identificar na hora que ele estiver fazendo o seu exame cadavérico, né? Eu falo isso em relação para, assim, é uma realidade que eu verifico, mas isso aí também serve para centro cirúrgico, né? Essas coisas assim, mais de vivo, né? De gente vivo, né? Não de gente morto, né? Você precisa de reprodução de corpo ótima para você conseguir saber no que você está mexendo. Por exemplo também, outro exemplo é essas cadeiras de dentista, né? Que a gente senta lá e tem aquela lâmpada forte no rosto da gente. Você vê que ela esquenta um pouco, né? Geralmente ali é uma lâmpada incandescente mesmo, às vezes. Tem que verificar. Talvez já tenha tecnologia para algumas lâmpadas LED que já substituem essas, né? Mas até um tempo atrás eram lâmpadas assim, né? Porque elas conseguiam reproduzir melhor as cores. Continuando, desvantagem da lâmpada de Croy, que é o que? Desprendem intenso calor, né? E elas são pressurizadas. Isso daí é um problema que elas podem explodir. Por isso que as luminárias delas, elas têm uma proteçãozinha a mais, porque elas podem lá estilhaçar sozinhas. Sozinha não, né? Claro que com o tempo. Né? Sozinha, que não mandei ela explodir. Então, atualmente, o modelo de lâmpada de quartzo muito usados são as dicróicas, né? Que são as dicróicas, um termo mais específico das lâmpadas de quartzo, né? Quartzo halógenas. São lâmpadas modernas, pequenas e têm alto rendimento luminoso. Possui um filamento de 12 volts, especial de 12 volts, principalmente focalizado no refletor dicróico multifacetado. Eu não vou ficar falando muito disso aqui, não, senhores, porque isso é característica de lâmpada, né? A gente não quer ficar vendo muito característica de lâmpada, a gente quer ver um projeto de iluminação mesmo, né? Como que a gente pode fazer né? E na nossa bibliografia a gente tem um exemplo disso, então a gente vai avançando nessas características de forma mais rápida, né? Para poder vencer isso aqui. E os senhores fiquem à vontade para darem uma lida aí com mais calma aqui, né? Para também não você ficar falando muito, vai deixar a aula assim, um pouco muito arrastada, né? Então a gente já não tem a presença física aqui para dar aquele up, né? Então, para não deixar a aula muito arrastada, a gente vai avançar aqui um pouco mais rápido, né? Então, característica da lâmpada dicróica, né? Beleza? Aqui a lâmpadazinha mesmo, né? Lâmpadazinha aqui. O espelho, ele tem alta, como é que pode dizer? Alta eficiência aqui na emissão da luz visível, né? Então, assim, da luz visível mesmo aqui, ela é bem eficiente. Por isso que o índice de reprodução de cores dela é bom. Exemplos aí de lâmpadas dicróicas, né? Elas funcionam com esses soquetezinhos aqui específicos, né? Geralmente em 12 volts, né? Como eu tinha falado lá anteriormente. Beleza? Agora vamos para lâmpadas de descargas. Lâmpadas de descarga. Quem são lâmpadas de descargas? Fluorescentes, né? Fluorescentes, lâmpada de vapor de sódio, lâmpada de vapor metálico, vapor de mercúrio. Né? Então são lâmpadas que funcionam pela passagem de uma descarga elétrica em um meio de gases metálicos, né? Por exemplo, mercúrio, xenônio, sódio e etc. Então, dando continuidade aqui, lâmpadas, esse aqui é no geral, né? Então, as lâmpadas fluorescentes são um tipo de lâmpada de descarga, né? Elas consistem em um bulbo cilíndrico de vidro, tendo em suas extremidades eletrodos metálicos de tungstênio, né? Que são os catodos, por onde circula a corrente elétrica, né? Então, no seu interior, né? Como é que se dá a formação da luz, a geração da luz ali dentro? No seu interior existe vapor metálico, né? Mercúrio ou argônio, né? A baixa pressão, né? As paredes então são pintadas com metais fluorescentes, então quando existe a corrente lá dentro circulante,
o esquema fluorescente, né, os cristais de fósforo eles vão reagir, né, lá dentro do tubo, né, e vão emitir luz, né. Então são indicadas para iluminação de interiores, escritórios, lojas, indústrias, tudo mais. O projeto que a gente tem aqui, o exemplo, né, foi feito com lâmpada fluorescente mesmo, né. Não permitem o destaque perfeito das cores, né? Porém, a lâmpada branca fria ou morna permite uma razoável visualização do espectro de cores. Então, aqui, né, um esquemazinho, né, de uma lâmpada fluorescente, uma tubular, né? Então, as lâmpadas fluorescentes na residência elas podem ser usadas em cozinha, em vários lugares. A gente utiliza fluorescente em todo canto. Hoje em dia, a gente utiliza muito a LED mesmo, né? Entre as lâmpadas fluorescentes, as que têm grande aplicação em escritórios, mercados, lojas, por sua alta eficiência, são as HO, né? High Output, né? Alta saída, né? De alta potência saída, de alta saída, né? São mais eficientes, né? Então, porque nos livros eles têm aqui. Quando o livro foi feito, o livro ele é de 2000 e estou aqui na página 366. Esse livro, senhores, ele foi 2016. Não tá tão velho não tá recente. Então ele ainda abordou muito a lâmpada fluorescente. Ele poderia abordar mais as lâmpadas LEDs, né? Então, isso fica a cargo de vocês, né? Vamos dar uma comparada. É bom porque assim, eu peço que vocês pesquisem, tanto em comércio mesmo, na loja de material de construção que venda, ou na internet, a gente vai conseguir fazer umas comparações aqui entre essas lâmpadas, né? Fala sobre o funcionamento das lâmpadas, das fluorescentes, né? Tem aquele starterzinho, tem um reator e por aí vai. Beleza, eu não vou adentrar nisso aqui não, tá? Fica a cargo de vocês aí. Claro que elas funcionam somente com reator, né? Fala que são lâmpadas de descarga, elas precisam ser acionadas por um reator. Temos também as lâmpadas fluorescentes compactas, né? Ela já tem um reator embutido, né? Então você vai só rosqueia ela lá naqueles os bocais, tradicionalmente bocal E27, né? Tem aquele bocal E40 também que é maior, mas o E27, essas lâmpadazinhas aqui normais, né? E vamos só ver a comparação aqui, senhores, ó. Segundo o autor, né, a gente pode comparar em termos de eficiência que uma lâmpada de 100 watts incandescente ela equivale, uma de 25 watts fluorescente equivale a uma de 100 watts incandescente. Então, quando eu falo assim para a gente ter uma noção, usar assim, uma razão de 4 para 1, né, de 1 quarto, é porque os autores geralmente eles atribuem assim que uma lâmpada fluorescente ela de 25 watts ela é tão eficiente quanto a de 100 incandescente, né? Então você já serve disso aí como padrão, né? Como base para você tirar os seus projetos daí, né? Assim, ter uma noção. Eu estou verificando aqui no livro do Misquier. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma informação a mais. Reatores, lâmpadas fluorescentes coloridas, lâmpadas fluorescentes de alta saída, lâmpada de luz mista. Deixa eu pegar aqui. Eu quero só que eu vou ler para vocês vão ouvir daí, mas eu não preciso trazer o livro para cá. Estou dizendo aqui que uma lâmpada de 20 watts, eu quero saber
a quantidade de lumens que ela emite. Lâmpada fluorescente colorida. Não quero a colorida. Quero daqui, comprimento, vida média, fluxo luminoso, tá aqui. Uma de 60 watts LED tá emitindo aí, chega a emitir aí até, ó, dependendo da lâmpada, né? 4.200 lumens. Mas tem também de 60 de 2.900 lumens só. Então uma coisa muito, tá muito diferente, né, no livro do Nisquier. Para eu ilustrar essas comparações, senhores, eu recorri mesmo à internet. Recorri à internet e catálogo de iluminação da EUG. Faz uma comparação de algumas lâmpadas. Fala da fábrica, né? Faz um lobbyzinho e tal. Olha aqui, ó. Uma lâmpada LED 12 watts. Ainda não cheguei no LED não, mas estou só explicando aqui. 1.100 lumens. 12 watts, tá? Se a gente for no livro do Hélio Creder, vamos pegar aqui uma lâmpada incandescente. Abertura de cor, abertura, número de candelas, no certo faixa, não. Vamos pegar aqui. Essa aqui eu tomei do próprio livro mesmo do Hélio Creder, né? Mas aqui para baixo a gente vai ter uma comparação entre as lâmpadas. Ó, valores típicos de fluxo luminoso de lâmpadas. Olha lá. Incandescente de 100 watts. Aproximadamente 1.500 lumens. Uma de 20 watts fluorescente, típica, valores típicos, é como se fossem valores médios, né? Então, em média, aqui 1.100 lumens. Vamos aqui no catálogo da Eugene. Aqui não vai ter lâmpada mais potente, não. Até 12 watts, mas aqui a de 12 watts já está dando 1.100 lumens. Então, vocês verem aí como que as lâmpadas elas estão evoluindo muito, né? Vamos aqui. Aqui tem uma mais nova aqui de 15 watts. Olha lá. 1.350 lumens. Enquanto que uma de 100 watts aqui, ó, 1.500, né? Então, assim, aqui é bem menos eficiente, né? É bem menos eficiente. Professor, mas você não falou de lumens ainda. Mas quando a gente for falar, vamos tomar assim como, né, como padrão, para a gente fazer as comparações aqui. Tá? Vamos continuar aqui. Temos ainda as lâmpadas de descarga, que são as outras lâmpadas de descarga, que são os vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapores metálicos, né, que são geralmente essas lâmpadas que a gente utiliza para refletor, para iluminação de ruas, né? Então, a lâmpada de vapor de mercúrio também utiliza o princípio da descarga elétrica através dos gases, né? Então, deixa eu pegar aqui ver se eu tenho aqui uma ilustração da lâmpada de mercúrio. Aqui, uma lâmpada de vapor de mercúrio, né? Aquela lâmpada é um pouco maior. Geralmente a base dela é aquela base E40, né? O bocal dela, bocal base, bocal E40. Ó. Né? O bocal E27 é o normalzinho mesmo, né? Nosso normalzinho aqui. O E40 é maior, teria que ter duas lâmpadas de um lado, a outra para a gente ver a diferença, que é a relação. Aqui tem uma conversão, um conversorzinho aqui, um adaptador. Então, esse aqui é o E27, sai no E40. Né? Só para ilustração, né? Beleza? A imagem não é PDF, não. Então, a base aqui parece, se assemelha um pouco com a lâmpada fluorescente, né?
ela é um pouco uma lâmpada incandescente, mas ela possui mais componentes, né? Ela é mais complexa. Precisa do que de um reator também, tá? Então, tem um bulbo, o tubo do arco aqui, o suporte, o eletrodozinho para onde vai circular a corrente, né? O resistor da partida, lâmpada de vapor de mercúrio, continuando. Falar mais o que? Do mesmo modo que a lâmpada fluorescente, a lâmpada de vapor de mercúrio exige um reator. Então essas lâmpadas de descarga, todas elas exigem reatores, né? Em relação à partida delas, vocês lembram quando quem era mais, né, vocês são todos jovens, né? Mas a gente jogava bola por exemplo, no ginásio desse. A gente ligava lá a iluminação do ginásio, aí ela demorava um pouco demorava assim uns 5 minutos para ela poder atingir aí a cor correta, né? Ela ia e dando aquela partida, demorava um pouco, né? Então elas sofrem, elas têm essa situação, elas precisam aquecer para poder chegar na potência delas de regime permanente, vamos falar assim, né? Estado permanente, né? Ó, aqui temos uma curva de potência amperes, né? Em tempo, potência corrente, né? E a tensão dela, né? Então aqui, quando a gente dá um start nela, ó, a gente dá o start nela aqui, ó, a corrente aqui está na faixa de 4,8 amperes mais ou menos, ela é o máximo dela, né? Com o passar do tempo em minutos, ela vai se estabilizando. Então, a partir de 8 minutos mais ou menos aqui, ó, ela atinge a potência máxima dela, que ela começa baixa aqui, ó, a corrente alta, potência baixa. Então, vai até, e a tensão dela também vai dar uma subida, e fica estabilizado aqui na faixa dos 127 volts, aí 130 volts, mais ou menos. Mas, olha, tem essa demora aqui, né? Uma lâmpada LED, uma lâmpada fluorescente, você não precisa esperar tudo isso, né? Uma LED você não precisa, né? Vocês, quem já foi jogar bola em ginásio, quadro de esportes, essas coisas, vocês lembram que dava lá no disjuntor e esperava um pouco para poder acender, né, direito. Ficar boa. Lâmpada de vapor de mercúrio, continuando. Ah, eu pedi para que eu pedi na turma anterior, eu peço para vocês também. Leitura em forma de TED. Vocês vão ver lá no livro, ó, nessa página 375 aqui do livro do Hélio Creder. Vocês só dêem uma olhada lá no diagrama de ligação das lâmpadas, tá? Lâmpadas de luz mista, que são lâmpadas de descarga que possuem mais de um tipo de metal dentro delas, né? Por exemplo, mercúrio, argão, mercúrio, sódio, né? Mais algum outro metal. Mas eles têm o funcionamento e o comportamento semelhantes. Né? Alguns mais eficientes, outros menos eficientes. E outros tipos de lâmpadas de descarga. Né? Então tá aqui os itens que vocês precisam dar uma lida lá. Eu vou lançar isso aqui como uma atividade TED, tá? Isso leitura mesmo. Beleza? Somente leitura. A partir da página 375 do livro Hélio Creder. Tá? Esse livrinho da 16ª edição. A parte de LED, nessa bibliografia, ela não traz muita profundidade não, né? Mas ela dá só uma noção. Vê que aqui, ó, né? A gente não tem LED assim mais. Nosso LED já é nosso LED mesmo aqui, como uma lâmpada mesmo mais lâmpada mesmo mais robusta, né? Não um LEDzinho desse chinês, né? Claro que tem assim, tem ainda, mas né, nesse tempo aqui o autor não se deu muito ao trabalho de mexer, porque o livro, mesmo sendo de 2016, foi lançado em 2016, não quer dizer que ele tenha escrito isso aqui em 2016, né? Então é difícil que os autores eles tenham mexido com isso em 2016, porque senão a gente já teria mais informações aqui na bibliografia mesmo, mas não tem importância. A gente recorre aos manuais. Esse manual da Eugene é um manual, ele dá uma noção legal, né? Tem muita coisa boa aqui, tá? Como é que eu posso dizer? Tá fazendo propaganda? Claro que tá fazendo, né?
mas traz mais informações aqui, informações importantes. Ó. Aqui no final, né, conceitos luminotécnicos, né? De luz, intensidade luminosa, né? Curva de distribuição aqui, mas tem um material ainda que é um pouco melhor ainda, que é um material bem pesado, senhores, que é o catálogo da Philips. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar ele aqui, só para a gente ver aqui. O manual da Alzran também, tá? Muito bom. É antigo. É mais antigo do que o livro, bem mais antigo. Cadê? Esse manual aqui é de bem 2000. Não é o ano dele não. Mas ele traz muitas definições aqui boas que a gente precisa ver, né? Que a gente poderia, né, até focar nisso aqui, ó. Até, o livro mesmo ele não traz aprofundado assim não, viu? O livro ele traz mais uma noção, até tem noção de luminotécnica, né? Esse manual da Ozran aqui, a gente tem mais coisas que a gente poderia. Claro que ele é mais antigo, né? Então a gente precisaria atualizar isso aqui para poder trabalhar melhor. Mas a questão do estudo do ângulo de iluminação, né? Da iluminância, da luminância e tudo mais, ó, isso aqui tá ótimo. Beleza? O manual das eu vou mandar, se eu me lembro de eu mandar isso aqui, deixa eu botar logo aqui no sala de aula, senão eu me esqueço, viu, senhores? Deixa eu ver se não tá lá aqui. Material, manual de instalações, programa técnico. Esse aqui é o da. Não, já tá aqui já. Já mandei. Esse aqui é mais. É o mesmo. É o mesmo. Aí. Já mandei lá. Então não tem mais como dizer, professor, você não mandou, não. Mandei, já tá lá. Não mandei o da Eugene. Tá, o da Eugene não mandei. Vou mandar. Tanta coisa aqui também. Não, da Osran. Não, da Eugene tá aqui, tá em fichas técnicas. Tem o manual da Philips também. O manual da Philips é doido, hein? Muita coisa. 33 MB. Vou abrir ele aqui para vocês. Esse manual da Philips, ele é o maior de todos aqui. Ele é até grande aqui. O arquivo é até grande. Até dá um pesozinho aqui no computador. Né? Lâmpada de descarga LED. Mas aqui, assim, é uma coisa mais... Tem muita informação que, inclusive, assim, a gente não vai encontrar. Muitas dessas lâmpadas a gente não vai encontrar para vender aqui no Brasil, não. Talvez você encontre, você pedir da internet aí, mas você não vai encontrar assim essas linhas que tão facilmente aqui à venda, não. Assim, você vai ter uma certa dificuldade, né? Deixa eu ver aqui uma comparação. Ó,
16 watts LED, 1.521 lumens, filho. Enquanto que uma incandescente tinha que ser de 100 watts para poder dar esse fluxo luminoso de 1.500 lumens. Né? Então você vê 16 watts aqui só. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para o material. Então vou fugir aqui e vou passar batido. Já mandei lá o catálogo da Eugene, tá? E o da Philips, de iluminação. Beleza. Essa primeira parte aqui a gente já fez. Vamos. Eu até coloquei aqui. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 60 watts pode ser substituída por uma lâmpada LED de apenas 3 watts. Até botei um asterisco aqui, tem que pesquisar sobre o que o autor está dizendo, né? Estou dizendo que está errado, não. Se vocês pesquisarem para ver se realmente a gente tem já umas lâmpadas LEDs assim tão eficientes, né? Beleza? Então fala dos usos da LED. Hoje a gente já utiliza muito, né? Em residencial mesmo, a gente não utiliza somente para decoração, né? Então essa tabela aqui, ó, ela faz um resumo do que a gente poderia utilizar ou não poderia, né? Conforme o autor. Então, lâmpadas halógenas de uso geral, né? A gente poderia usar o uso industrial, né? Áreas comuns, vias públicas, tudo mais. Halógenas decorativas, área residencial apenas, né? Halógenas dirigidas, né? De 20 a 150 watts, né? Então, podemos usar tem o uso comercial, residencial e industrial. Lâmpadas dicróicas mais voltadas para o uso comercial, né? Residencial e comercial. Então dá só uma resumida aqui. Fluorescente. Geralmente a gente usa comercial. Pode usar industrial? Pode. Isso aqui é só uma pode dizer assim, uma comparação dos mais utilizados. Não estou dizendo que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim. Mas é só uma abordagem aí histórica, né? Estatística. Histórica não, estatística. Tá? Vapor, lâmpadas de vapores, essas vapor metálico, multivapor metálico, luz mista, vapor de sódio, geralmente a gente utiliza em áreas externas, ó. Área externa, né? Vias públicas, tudo isso aí. Tá? Fachada, esporte, ó. Multivapor metálico. Beleza? Questão da vida útil. Incandescente aí dura menos, né? 1.000 a 6.000 horas. Um rendimento baixo. Fluorescente tem um rendimento mais elevado aqui. Vapores, multivapor metálico tem um rendimento bom também, né? Sódio de alta pressão tem algumas que tem um rendimento bem legal, tá? Se compara ao LED, tá? Mas elas demandam um reator e tudo mais, então hoje geralmente está tudo sendo substituído por LED, né? E aqui, ó, aqueles valores típicos lá de fluxo luminoso, né? Que eu tinha trazido antes diretamente no livro, né? Uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada fluorescente de 25 watts, 230 lumens apenas. Se formos pegar aqui uma de 20 watts fluorescente, já tem 1.100 lumens. Então olha a diferença aqui. Né? Comparar uma um pouco maior, uma de 100 watts aqui, 1.500 lumens, incandescente, 100 watts, 1.500 lumens. Uma fluorescente aqui, ó, de 32 watts, ó, chega a 2.950, é muito. Aqui tem umas também já tá botando bem assim, que são aquelas de alta saída, né, de alta potência de saída. Então, considerando aqui um pouco mais baixo, né, uma de até porque uma de 40 aqui chega de 3.000 a 3.500, né? Então de 32 para 40 é como se a de 32 estivesse próximo de 40, porque essas aqui são mais eficientes. Mas comparando aqui com as de vapor de mercúrio, 80 watts, 3.600 lumens. 40 watts aqui, ó,
metade da potência com quase a mesma eficiência luminosa em lumens, né? Fluorescente comparado com o vapor mercúrio. Beleza? Então, agora, para a gente trabalhar a parte do projeto de iluminação, a gente precisa ver essa noção mais teórica. Eu não quis trazer a teoria antes disso aqui para para seguir como o autor segue, né? Eu penso, ainda quis botar antes, né? Que era bom a gente ver essas noções que a gente estava vendo das lâmpadas, já tendo visto a parte essa parte teórica aí, mas não vai ter prejuízo não. Então vamos lá, vamos entrar nisso aqui, já são 8 horas já, a gente tem até 9, né? Nesse horário a gente consegue vencer isso aqui, a gente ainda vê o exemplo. É mais a noção da teoria mesmo, né? Então, para que possamos fazer os cálculos luminotécnicos, devemos tomar conhecimento das grandezas fundamentais, baseadas nas definições apresentadas pela ABNT, né? Pela NBR ISO CIE 8995 de 2013, que é aquela mesma lá que fala, a 5413 foi cancelada, senhores, mas estamos usando isso daqui. Está aqui, NBR 5413. Vocês vão ver lá no site, aqui, ó. Cancelada, substituída pela ISO CIE 8995 2013, né? Beleza? Então, a apresentação aqui, unidade 3, unidade 5, isso aqui eu vou fechar. Vou deixar aberto aqui. Então, beleza. Que é o que? The Light Handbook, né? O manual de iluminação, que é uma tradução da IES. Alguém liberou o microfone? Não sei. A IES é Illumination Engineering Society, né? Sociedade de Iluminação, de Engenheiro de Iluminação, né? De Engenharia de Iluminação, mais voltados para uma sociedade que elaborou esse manual aqui, esse handbook aqui, né? Para dar uma padronizada, né? Mais uma padronizada mesmo nos projetos de iluminação. Então vamos lá, vamos para as teorias, né? O que seria luz? Né? Luz é o aspecto da energia radiante, né, que um observador humano constata pela sensação visual, né, determinado pelo estímulo da retina ocular. A faixa das radiações eletromagnéticas capaz, né, tá combinando com a faixa, né, capaz de ser percebida pelo olho humano se situa entre o comprimento de onda de 3.800 a 7.600 angstroms, né? O angstrom, que é esse símbolozinho, esse azinho com essa bola em cima, né, é o comprimento de onda unitário igual a 10 milionésimos do milímetro. Né? Então, um angstrom é o quê? 10 elevado a menos 10 metros. Né? Um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros, que é igual a 10 angstroms. Então, um nanômetro é igual a 10 angstroms. O comprimento de onda, né, lambdas, é a distância entre as duas cristas sucessivas de uma onda no gráfico, né, do espaço pela amplitude. O comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da luz. Né? Isso aqui é a fórmulazinha prática. Né? C igual a lambda F. C é a frequência, né, em ciclos, né, em hertz. Se a velocidade da luz aproximadamente no vácuo, né, 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo, né? E lambda é o comprimento da onda em metros. Então, lembrando aqui é uma onda, né? No eletromagnetismo, então aqui é o comprimento da onda, né? Um ciclo completo, né? Ou pode contar daqui até aqui, é um ciclo, é o mesmo tamanho. Né? Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho daqui para cá. Ó. Tá? Só uma sequência de um ciclo. A título de curiosidade, né? Os raios cósmicos são as radiações eletromagnéticas de maior frequência, da ordem de 3 vezes 10 a 25 ciclos por segundo. Né? Então, o comprimento de onda deles aí, ó,
1 vezes 10 é 17, ou 0,10 a menos 6 angstroms. Para a corrente alternada que usamos em nossas residências, né, vamos lá, se a nossa corrente aqui é de 60 Hz, qual o comprimento de onda dela? 5.000 quilômetros, senhores. É como se fosse uma corrente alternada, né? Ou corrente contínua, né? Por 5.000 quilômetros da distância de uma crista para outra da, da onda, né? Zoando. Para uma estação de FM, por exemplo, né? FM aqui, 98,8 MHz, ó, qual o comprimento da onda aqui? 3,04 metros. Né? Por isso que lá na graduação a gente fazia anteninhas de meia onda, né? Então a gente fazia uma anteninha, eu fiz uma aqui que eu até uso na minha casa mesmo, aqui na minha televisão. Ela até funciona ruim demais não. Ela tem 1 metro, né? Menos de 1 metro de largura para captar os raios, os raios não, para captar a frequência aqui, né? Para receber aqui, funciona bem. O comprimento de onda dela é pequeno, da FM. O de TV é menor ainda. Ó, falamos da luz, né? Agora vamos falar da cor. A cor da luz é determinada pelo comprimento de onda. A luz violeta é a de menor comprimento e onda visível do espectro, situada em 3.800 a 4.000 angstroms. Né? A luz vermelha é de maior comprimento, 6.400 a 7.600. As demais cores elas se situam na curva da figura seguinte, onde se vê que o amarelo é a cor que dá maior sensibilidade visual. Ó, então, essa faixa aqui, ó, né, é a maior sensibilidade visual nossa. Mais para a esquerda, mais para o violeta, né, ultravioleta, mais para cá, mais para o infravermelho. Né? E aqui é, a frequência onde a gente mais sente a luz, né? Aí vou falar assim, porque o Sol ele emite os raios, a luz visível que o Sol emite é nessa faixa aqui, né? Então a gente consegue enxergar melhor nessa faixa do amarelo, né? Eu até fiz uma brincadeira, uma descontração com os alunos aí. Até fala assim, porque a gente consegue o nosso olho, o nosso sistema mesmo, a gente consegue, nosso corpo, a gente consegue perceber melhor as cores nessa tonalidade aqui. Por quê? Porque para que nos serve isso aqui na natureza? Para a gente conseguir distinguir uma fruta que está verde, uma fruta que está madura, para uma fruta que está de vez, então a gente consegue identificar essas fases das cores, né? Nas plantas, por exemplo. A gente consegue saber quando é que uma planta está, um fruto está apto para consumo ou não, somente pela cor. A gente sabe que está amarelo, então. Um felino, por exemplo, os felinos no geral, eles não têm muita sensibilidade nisso. Porque você já viu o tigre comendo maçã? O tigre ali descascou uma laranja para não. Felinos não se alimentam de frutas, né? Então se alimentam a base é carne mesmo, então ele não precisa identificar isso aí. Então a visão deles não consegue distinguir se a fruta está vermelha, se está madura, se está de vez, ele não faz diferença, ele não come isso mesmo, como você. Se vacilar, ele passa o rodo lá no tratador dele e tudo, mas ele não quer saber de fruta, não. Então essa é a questão aqui da cor da luz, né? Continuando. Só dar um zoom aqui, né? Nessa faixa aqui. Ó, continuando. A temperatura do corpo luminoso da lâmpada caracteriza não apenas o fluxo luminoso que ela emite, mas também a cor da luz. Um filamento de tungstênio aquecido a 2000 Kelvin, né? 1727 graus Celsius, fornece uma luz branco-avermelhada. A 3.400 K, né, 3.400 Kelvin, é quase perfeitamente branca, mas não se deve aquecer o filamento além de 2.000. Beleza. Ressalva que não vamos aquecer, porque senão ele derrete, né? Costuma se referir
cor da luz de uma lâmpada de descarga fluorescente há de múltiplos valores em graus Kelvin, né? Por isso que a gente vai ver lá nas lâmpadas, né? Elas têm o Kzinho, né? Tantos K de temperatura, né? Que é como se refere-se aos múltiplos desses graus aqui, né? Então, por exemplo, se uma lâmpada de 3.500K, ela é uma lâmpada mais amarelada. Uma lâmpada de 2.000K é uma lâmpada mais avermelhada. Uma lâmpada de 6.000K é uma lâmpada mais branca, aquele branco frio, né, que chama, né? Então, quando se diz, por exemplo, que uma lâmpada fluorescente, né, tubular LED aqui, de extra luz do dia, é uma fluorescente, tubular, né, TLD, é fluorescente, tem uma temperatura de cor de 6.250K, significa que a cor do fluxo luminoso que emite é igual à que seria emitida por um filamento de tungstênio de determinadas características naquela temperatura, né? Então a gente faz essa comparação aqui, não essa comparação, a gente faz esse paralelo aqui com a temperatura, né, do filamento de tungstênio, né? Beleza. Quanto maior o valor da temperatura de cor, mais uniforme o espectro luminoso e mais branca a luz. Tá? Não se deve supor que o fluxo luminoso seja de tal modo relacionado com a temperatura de cor, né, que quanto maior for esta, maior será o fluxo luminoso. Não tem nada a ver, não. Você vai ter uma lâmpada de 3.500K, que ela vai ser melhor, ter mais fluxo do que fluxo luminoso do que uma de 6.400K. Né? Uma lâmpada fluorescente de 30 watts Philips, né, cor extra luz do dia, temperatura de cor igual a 6.250K, tem fluxo luminoso de 2.000 lumens, enquanto outra de 300 watts Super 84 tem uma temperatura de cor de 4.100, então um pouco mais amarelada, mais pro amarelo, né, e tem um fluxo maior de lumens, né. Então só desmitificando isso aí, né, quer dizer que você vai comprar uma lâmpada lá no comércio, ela é essa aqui, por exemplo, ela aqui, cadê, ó? 2.700K. Então ela é mais pro amarelo, né? Tá até aqui, ó, uma amarela, ó, mais amarelada. Deixa eu ver se a gente consegue aqui uma maior, aqui, uma de. Mas essa aqui é a cor, não tá fazendo referência à alteração, não. Deixa eu ver aqui uma da Eugene. Já tá melhor. Ó, temperatura de cor 6.500K. Então é aquela branco mesmo, branco, como é que chama aqui? Branco frio, né? Bem branca mesmo. Cadê aqui 3K? 3K, 3.000K já é uma mais amarelada, né? Algumas embalagens vocês vão ver que vai ter descrevendo, assim, dizendo, ó, branca, luz do dia, não sei o que, tudo mais. Cadê aqui? Ver se aqui vai ter. Não fala especificamente, mas fala a temperatura aqui, ó. 6.000 temperatura de cor. Então aqui é mais pro branco frio, né? Então aqui é mais para tudo branco, todas elas assim. 6.500, cadê temperatura? Aqui tem a temperatura da bicha aqui. Aqui não tem temperatura. Aqui, tonalidade. Aí, ó. Geral, 6.500, né? Então, até um gelozinho aqui, quer dizer que é aquele branco frio, aquele branco mais branco mesmo. Tem umas halógenas aqui, tá? Então, beleza, vamos voltar aqui pro material. Então, dá um zoom aqui nisso aqui. Então, o zoom é isso aqui mesmo. Olha aqui, o espectro da luz visível, né? Que são as ondas luminosas, né? Frequência. Ó. Mais para cima, ultravioleta. Mais frequência, vai, raios cósmicos, né? E mais para cá, o infravermelho. Infravermelho. A da FM, TV, ó. E o AM, né?
Agora vamos para a parte da intensidade luminosa, candela, né? Que é definida pelo Sistema Internacional mesmo, né? Pelo SI. É definida como a intensidade luminosa na direção perpendicular de uma superfície plana de área igual a 1 sobre 60 mil, aqui, né? 1 sobre 60 mil metros quadrados de um corpo negro a temperatura de fusão da platina e sob a pressão de 101.325 newtons por metro quadrado na atmosfera. Então percebam que a definição de candela é uma definição bem chatinha, né? Candela, que é a intensidade, se vocês forem ver as unidades fundamentais do SI, do Sistema Internacional. Vamos aqui. Sistema Internacional de Unidades, não Wikipedia mesmo. Ó. Ampere, né, para corrente, temperatura em Kelvin, tempo em segundo, distância em metro, massa em quilograma, né? Intensidade luminosa é candela, é a unidade de medida básica do Sistema Internacional de Unidades para intensidade luminosa. Ela é definida a partir da potência irradiada por uma fonte luminosa em uma particular direção. O símbolo dela é o CD, que é a candelinha. Candela, CD. Beleza? Então, dada definida aqui a candela, o que a gente faz? A gente aprimora isso aqui, né? Aprimora, a gente modifica e a gente traz para a gente o lumen, né? Que é o fluxo luminoso. É até mais fácil de entender. E é utilizado realmente nas lâmpadas. Você vê que todas elas têm um lumen aqui, né? Quantidade de lumen. O que nos interessa é o lumen. Lumen, tá aqui. Lumen é o que a gente vai se basear. Beleza? Então, o fluxo luminoso emitido no interior de um ângulo sólido de um esferoradiano por uma fonte pontiforme de intensidade invariável igual a uma candela em todas as direções. Então, o lumen seria isso. A gente pega uma fonte pontiformezinha lá de uma candela, coloca no centro de uma esfera. Um lumen, né? Uma unidade de lumen é aqui a intensidade, né? Quando se a gente conseguisse abrir essa esfera todinha, né? Espalhar ela aqui na nossa mão, no nosso plano, né? E nessa superfície todinha no interior de uma esfera, a gente percebesse isso aqui, né? Uma candela no centro lá. Suponhamos na figura a seguir uma esfera de um ar. Tem a figura aqui para dar uma ilustrada, né? Deixa eu ver isso aqui. Tem uma fontezinha pontiforme, né, de uma candela no interior de uma esfera. Aqui eu tomei só o diferencial aqui de uma região aqui, de uma áreazinha aqui, uma área, né? Então, um lumen quer dizer isso, o fluxo de um lumen é isso. Uma fonte que irradia em todas as direções uma candela. Então, suponhamos na esfera na figura a seguir, uma esfera de 1 metro de raio, no centro da qual colocamos uma fonte com intensidade de uma candela, né, emitindo luz aí em todas as direções. O ângulo sólido que subentende uma área de 1 metro quadrado é um esferoradiano. Então, o fluxo que passa por uma área aqui de 1 metro quadrado aqui, né, numa esfera de 1 metro de raio, tendo nesse centro dessa esfera um elemento com intensidade luminosa de uma candela, então o fluxo passa aqui por essa superfície de 1 metro quadrado é um lumen. Beleza? Agora sim, né? Só um exemplo, né? Se uma fonte luminosa localizada no centro de uma esfera, né, de raio unitário, o raio igual a 1, né, irradiar a mesma intensidade luminosa de uma candela, que é a intensidade igual a uma candela, cada metro quadrado da superfície da esfera receberá um fluxo de um lumen. Isso é o que a definição está dizendo, né? Então, qual será o fluxo luminoso que será sobre toda a esfera, né? Então, no interior de toda a esfera, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa apenas achar a área da esfera. Não é o volume, é a área da esfera.
Porque é como se estivesse abrindo a bola por dentro, né, a esferinha por dentro e espalhasse aqui no plano, né? E como a superfície S da esfera é igual a 4πr quadrado, né, é igual a 1 metro, então a área aqui é 12,56 metros, né? Então, se é 1 metro quadrado para um lumen, então 12,56 metros quadrados, 12,56 lumens. Então, a gente fica... O lumen, a gente consegue entender melhor, a gente consegue visualizar melhor isso aí. Consegue visualizar melhor a intensidade, né? Porque a intensidade é dada em candela, né? A gente consegue... Lumen é fluxo, né? Então, não estou dizendo que o lumen seja intensidade, não. O lumen é fluxo. Mas a gente consegue perceber melhor a intensidade através do fluxo aqui, dado em lumens. E como em cada metro quadrado de superfície desta esfera temos um fluxo de um lumen, o fluxo total recebido vai ser 12,56 lumens. Pronto. Agora vamos para a iluminância, que a gente já está quase fechando essa parte aqui de teoria para a gente poder ver um exemplo de um projeto elétrico aqui. Daí eu vou passar um trabalho para a gente já poder melhorar isso tudo aí que a gente passou, né, em todas essas etapas atrás. Então, o que seria iluminância? Né? O lux. Ó, iluminância, anteriormente chamado de iluminamento, é definido como a relação entre o fluxo luminoso, a relação entre o fluxo luminoso que incide perpendicularmente sobre uma superfície plana, né, pela área dessa superfície em metros quadrados. Então, a iluminância E é o que? Fluxo dividido por área. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Né, em que o E é a iluminância, né, que é dada em lux, é outra unidade aqui. Falei de candela, falei de lumen, agora estou falando de lux. O φ é o fluxo, né? E a área, metro quadrado. Para uma superfície plana de área igual a 1 metro, né, quadrado, que recebe na direção perpendicular um fluxo luminoso igual a 1 lumen, uniformemente distribuído, a iluminância é de que? Um lux. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui disso. Eu vou ter no livro do Nisquier. Mas ele só traz assim, né, um fluxo passando numa fluxo de lumen, né, uma fonte luminosa emitindo um lumen em uma área de 1 metro quadrado. Né? Então isso aqui é um lux. Isso aqui a gente vai utilizar para a gente fazer os nossos projetos de iluminação. Né? Então, outras informações importantes. Luminância, né? Não é iluminância, é só luminância. Né? Essa seria candela por metro quadrado ou nit. Né? É a luminância em uma determinada direção de uma fonte de área emissiva igual a 1 metro quadrado, com intensidade luminosa na mesma direção de uma candela. Eficiência luminosa é a relação dos lumens emitidos pela lâmpada para cada watt consumido. A gente vê muito isso aqui, essa eficiência, né? É a quantidade de lumens dividido pela quantidade de watts que essa lâmpada consome. Então, métodos de cálculo de iluminação de projeto de iluminação. Então, a gente já venceu isso aqui. A gente falou de luz, comprimento de onda, de lux, de lumen, de candela na intensidade luminosa, de luminância e de fluxo luminoso, que é o lumen. Né? Então, agora a gente vê alguns métodos, né, no caso, alguns não, 2 métodos para cálculo para se fazer projeto de iluminação. Né? A IES, deixa eu ver se eu abro o site aqui da IES aqui pra gente. Aqui, ó. Illumination Engineering Society. Né? Tá aqui o site dela aqui. A gente vai encontrar o nosso handbook, o manual lá de iluminação, né? Lighting Handbook. Lá. Vou falar com sotaque não, porque eu não sou nativo, eu falo com sotaque brasileiro mesmo. Tá? Então aqui, a IES apresenta 2 métodos de cálculo que são comumente utilizados para os projetos de iluminação de áreas de trabalho,
Que métodos são esses? O método dos lumens e o método ponto a ponto. Ainda, como artigo de informação, existe no mercado, né, para a execução dos cálculos para projetos de iluminação, diversos programas computacionais. Temos o Dialux, Calculux e outros aí que os senhores podem utilizar no próprio Lumine mesmo. Quem utiliza o Lumine, quem tem um QI elétrico, QI Builder, ou o que for aí, ele já tem uma parte, quando você vai distribuir os pontos de iluminação, ele já traz o cálculo de iluminação, né? Geralmente através pelo método dos lumens, né? Geralmente assim, quem já manuseia aí o lumen, o QI elétrico, o QI builder, como é que você se chama aí? É o QI builder, né? Lumen, já faz isso aí, tá? Alguém daqui já trabalha com isso aí? Com um estagiário, alguma coisa assim? Não sei. Pode falar aí, pode dar um ok que eu faço, não sei o que. Estou falando todo mundo dormindo, já passar um trabalho aqui. Então, beleza, vamos lá, continuando. Definições para projeto. Em complementação às definições apresentadas no item de grandezas e fundamentos de luminotécnica, e de acordo com as referências citadas, existem definições importantes que a gente precisa desenvolver para trabalhar aqui o método dos lumens, por exemplo, e o método do ponto a ponto também, método ponto a ponto também, mas principalmente o método dos lumens. Então a gente precisa da área da tarefa, precisa definir isso aqui. O que seria isso aqui? É a área parcial em um local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada e é realizada. Por exemplo, aqui, onde que seria a área da minha tarefa aqui? No meu caso, senhores, aqui é a minha mesa, que eu estou batendo nela aqui. A minha mesinha aqui, ela está situada, tá? A minha treinalesa não está aqui na minha, é emprestada. Mas eu medi e eu já esqueci. Mas do trabalho eu não esqueço, não. 2,80 o pé direito lá do trabalho, né? Então 2,80, a mesa tem 70, então é 2,10 a altura, né, da luminária até a minha área de tarefa, né? Vocês estão entendendo aí? A área de tarefa é como se fosse a mesa de trabalho, a menos que você esteja trabalhando no chão, né? Se você estivesse tendo referência como chão, aí você vai usar como área de tarefa o seu pé direito. Mas no caso, não, a área de tarefa é a área parcial, né? Em um local de trabalho no qual a tarefa está sendo realizada. Realmente, se a gente está fazendo um projeto de iluminação para escritório, para estudo, o que for, a gente faz o quê? A gente baseia aqui a nossa mesa, né? É isso. Só um minutinho para eu só tomar mais uma água aqui, porque eu tô. A garganta tá ardendo de assuntos.
Retornei, senhores. Então, continuando. Entorno imediato, né? Uma zona de no mínimo meio metro de largura ao redor da área de trabalho, da área da tarefa, né? Dentro do campo de visão. Iluminância mantida, isso aqui é importante, que a gente vai ver lá na nossa tabelinha lá da norma, né? O que ela estipula. Né? O valor abaixo do qual não convém que a iluminância média da superfície específica seja reduzida. Como se fosse um valor padrão. É o mínimo, um valor mínimo que a gente precisa ter para que a gente consiga realizar a nossa tarefa de forma plena. Né? Plano de trabalho é a superfície de referência definida como um plano no qual o trabalho é habitualmente realizado. Então, só fazer uma correção aqui. Eu tinha falado área da tarefa, me referindo a plano de trabalho. Então cancelem aí. Plano de trabalho é o que eu estou me referindo. É minha, por exemplo, minha mesa de trabalho aqui. A área é mais uma coisa mais geral, tá? Plano de trabalho é realmente o plano que eu estou me referindo aqui. Por exemplo, minha mesa de trabalho, tá? Beleza? Então vamos lá. Método de cálculo, né, para os critérios aqui de iluminação do ambiente. Uma boa iluminação do local de trabalho não visa apenas fornecer uma boa visualização da tarefa de trabalho a ser realizada. Né? É importante que a tarefa seja realizada facilmente com conforto visual. Né? Dependendo da tarefa que a gente vai realizar, senhores, se a gente não tiver iluminação mínima, a gente não consegue produzir. Né? Quem já teve quem já costuma estudar aí muito durante a noite, durante o dia, do horário que for, a gente precisa de iluminação boa, né? Plena, para que a gente consiga, né? A gente não precisa forçar muito o nosso olho, a nossa visão. Então, desta forma, a iluminação deve satisfazer os aspectos quantitativos e qualitativos exigidos para a atividade. Ó, no geral, né, a iluminação deve assegurar o quê? Conforto visual, né, e garantir também que a realização das tarefas ocorra de forma rápida e precisa, mesmo sob circunstâncias difíceis e durante longos períodos. Continuando. Para tanto, é preciso atentar para, entre outros, os seguintes parâmetros. Né? Escolher o nível de luminância mantida, né, de acordo com a tabela lá no livro. Fazer uma distribuição adequada da luminância. Limitar o ofuscamento. Avaliar aspectos relativos à manutenção, isso aqui também é importante, porque com o passar do tempo, a luminária ela vai coletando sujeira, né? Vai perdendo, a lâmpada vai perdendo a sua eficiência, né, com o tempo. Avaliar a luz natural, se existe ou não luz natural, para compensar, para combinar, né? Continuando. Então aqui, ó. Essa parte aqui no livro traz uma tabela, por exemplo, o tipo de atividade que a gente tem, que a gente vai desenvolver, e a quantidade, a iluminância mantida aqui em lux, né, mínima necessária para essa atividade. Por exemplo, vamos aqui cabeleireiro. Isso aqui é o que tem constando na IEC 8995, tá? Beleza? Então, até trazer aqui deixar aqui já no ponto aqui do livro do Credo. No ponto aqui. A gente vai pegar um exemplo dele aqui. Só um pouquinho que a gente chega lá. Então, ó lá, cabeleireiro, né? 500 looks. Então, para essa atividade de corte de cabelo que foi, sugere, né, a IES sugeriu aí que a quantidade de
a iluminância mantida mínima aí seja de 500 lux, né? Para que a pessoa consiga executar sua tarefa de forma plena. Continuando aqui, indústria, escritórios aqui. Escrever, ler, né? Teclar, processar dados. 500 lux. Existem atividades que precisam de mais intensidade luminosa. Por exemplo, aqui, ó, polimento, pintura, marcenaria de acabamento. Você precisa ver os detalhes, você precisa de iluminação muito forte. Mas medicina também precisa. Cadê aqui, ó? Locais de assistência médica, ó. Sala de cirurgia. 1000 lux, é uma lapada, gente. Você precisa de iluminação bem eficiente para que você consiga operar uma pessoa, né? Senão você faz que nem uma cirurgia mais, bem menos, a cirurgia mais ruim que já existiu, né? O cara foi operar uma pessoa lá, cortou, a pessoa morreu, ele cortou, sem querer lá manuseando lá, feriu alguém lá, essa pessoa morreu de infecção, e ainda uma pessoa na plateia morreu ao ver o sangue da pessoa que estava morrendo lá na hora. Então, 3 pessoas numa lapada só. Essa cirurgia foi top. Então, você precisa de uma iluminação boa, né? E se for situações especiais ainda, você precisa ainda de muito mais lux, beleza? Então, vamos aqui para notas. Né? A iluminação mantida necessária no ambiente de trabalho pode ser reduzida quando os detalhes da tarefa são de um tamanho excepcionalmente grande ou de alto contraste. Se a tarefa é realizada em um tempo excepcionalmente curto, né? Em áreas de trabalho contínuo, a iluminação mantida não pode ser inferior a 200 lux. Além desses parâmetros, devemos observar que as luminâncias de todas as superfícies são importantes e determinadas pela refletância e pela iluminância das superfícies. As faixas de refletâncias úteis para as superfícies internas mais importantes são, olha lá, o que é isso aqui? Dependendo da cor do teto, da cor da parede, da cor do piso, elas vão refletir, esses materiais eles vão refletir, né, bem ou mal, a luz, né, do ambiente. Então, valores típicos aqui de teto, né, de 0,6 a 0,9. Parede, se é uma parede bem clara, então ela tem essa refletância assim, já mais elevada, já para o 0,8. Mas se ela for uma parede escura, reflete bem pouco, 0,3. Planos de trabalho, dependendo do plano de trabalho, também se você vai trabalhar se você tiver a opção de escolher uma mesa escura, uma mesa clara, é bom que você escolha uma mesa clara, né? Porque ela já ajuda a gerar um ambiente de maior luminosidade. Né? Piso, geralmente piso de 0,1 a 0,5. Mas assim, quando a gente for ver o exemplo, vocês vão ver melhor como que a gente trata isso aí. Né? É importante avaliar a uniformidade da luminância, entendendo que esta é a relação entre o valor mínimo e o valor médio da iluminância. A uniformidade da luminância na tarefa não pode ser menor que 0,7 a mais um blá blá blá. Tá? A gente não vai ficar fazendo um negócio assim tão fechadinho. A gente vai fazer um negócio mais geral, mas vocês vão ver que vai ser bem eficiente. Então, no entorno imediato não pode ser inferior a 0,5. Deve estar de acordo com a tabela 3.5 do livro lá do Credo. Né? Então, olha aqui. Ó, valor de iluminação no entorno imediato. Né? Se a nossa iluminância for de até 300, então não pode ser inferior a 200. Né? Do entorno imediato. E de todos eles aqui. Então, agora vamos para o método dos lumens. Né? Falando de toda essa teoria e já, blá, blá, estou cansado de falar, vamos agora fazer um exemplo. Né? Pelo amor de Deus, vamos chegar no exemplo. Fazer alguma prática aí. E vamos pegar o próprio livro mesmo. O exemplo que eu vou pedir para vocês fazerem também é com no caso, uma área escolhida por vocês, porque cada aluno terá um resultado diferente, né? Espero eu. É uma experiência diferente. Só um minuto.
Sim, senhores, beleza, só uma interferência externa aqui. O método dos lumes ele consiste na determinação do fluxo luminoso total, φ, né, necessário para atender ao nível de luminância adequado para a atividade a ser executada no ambiente. Só estou enfocado nessa vírgula que não faz necessário, tá? A vírgula não se faz necessário, pelo que eu estou entendendo. Tinha outra vírgula que eu deixei para trás para sair, eu não mexi. Eu só olhei, só pensei na cabeça, mas não apaguei. Então, a fórmula que a gente vai utilizar aqui para o cálculo do método dos lumens é essa formulinha aqui. Ó. Essa aqui combinada com essa daqui. S é a área, M é a iluminância mantida, U e D são fatores de uso e depreciamento. Depreciação, manutenção, dependendo do autor, vai mudar esse nome aí. Mas U e D são valores de manutenção, vamos supor assim. E N é a quantidade de luminárias, né, dado o fluxo que você encontrou aqui, com relação ao fluxo emitido por uma luminária que você vai ter. Então, primeiramente, a gente calcula o fluxo total que a gente precisa, depois a gente calcula a quantidade de luminárias que serão necessárias para atingir esse fluxo aqui. E no final, a gente faz uma distribuição mais uniforme possível. Então, em Q, né, eu falei aqui, mas vou falar novamente, fluxo luminoso total, dado em lumens, a área do recinto, né, que é o S, em metros quadrados, EM é o nível de iluminância mantida, né, que é dado em lux, tem na tabela, isso aqui, tabelado. U é o fator ou coeficiente de utilização, e o D é o fator ou coeficiente de depreciação, né, ou coeficiente de manutenção. Todos os valores tabelados. Né, e N é a quantidade de luminárias aqui. Esse fizinho aqui é o fluxo por luminária. Então aqui, continuando, né? Seleção da iluminância mantida. Selecionamos a iluminância mantida M a partir da atividade a ser exercida dentro do ambiente, de acordo com a tabela 13.4. Depois a gente faz a escolha das luminárias e das lâmpadas. Né? A gente vai precisar utilizar. Depois a gente faz os cálculos e a gente consegue identificar a quantidade de luminárias que a gente vai precisar pôr para atingir essa Mzinho aqui sugerida pela norma, né? Então, para esse objetivo, torna-se indispensável a consulta de catálogos dos fabricantes. Por que eu botei em vermelho aqui? Porque eu tive fazendo uma pesquisa assim, o livro ele não fala isso assim, mas eu tive olhando em alguns sites mais especializados nessa parte aí de arquitetura e de iluminação, eles falaram assim que se a gente for olhar na bibliografia, tá um pouco meio meio como se tivesse defasado assim, as informações lá. Né? Porque essa parte de iluminação é uma coisa muito dinâmica, né? Tudo é muito dinâmico, mas essa parte assim, ela fica muito ruim de você ficar colocando, normatizando isso aí, colocando em lei, colocando nome, lei não, colocando em nome, colocando em padrão, uma coisa que então 6 meses ali já surge outra tecnologia um pouco mais eficiente, né? Falta dos fabricantes assim uma quantidade melhor de informações com relação às suas luminárias, né? Então a gente não tem de todos os fabricantes aí informações das luminárias, então a gente não fica refém, a gente não sabe como é que elas se comportam, né? Então por isso que existem softwares que fazem esses cálculos, né, levando em consideração as luminárias mais usuais aqui, mais para a nossa realidade, né? Que é mais fácil simular em um ambiente computacional, né, do que criar um ambiente real, né, para simular. Então, no ambiente computacional você consegue simular melhor. Então, o livro ele possui referências, né, ele possui umas luminárias lá da Philips, né? Depois a gente faz a determinação do índice de local. Esse índice de local ele faz o que? Ele relaciona as dimensões do recinto, né? Comprimento, largura e altura de montagem. Ou seja, a altura da luminária em relação ao plano do trabalho de acordo com o tipo de iluminação. Se é iluminação direta, indireta, semi-direta, semi-indireta, o que for.
Então, essa formulinha aqui é a fórmula do índice de local, né? A gente vai encontrar esse nosso casinho. Com esse casinho, a gente vai lá na nossa luminária e a gente encontra, identifica os valores que a gente vai utilizar no nosso U e no nosso D, na fórmula da fórmula geral, na fórmula da iluminância mesmo, né, do fluxo. Aí você encontra o fluxo, depois que colocar o fluxo, você vai encontra a quantidade de luminárias que você vai precisar. Então, em que o C é o comprimento local, L é a largura, HM é a altura de montagem. Tá? Então, esse HM aqui, geralmente a gente faz o quê? Pé direito, né? Menos a altura da mesa que a gente tiver. Então, se o HM, né, vocês estão aqui, vamos aqui, deixa eu desenhar aqui, né? Aqui tá, mas também que desenho ridículo, hein? Queria fazer muita informação, muita informação, mas calma lá, isso aqui vai ficar bom, porque aqui é um teto, né? Calma. Aqui é a mesa. Aqui é uma pessoa bonita, né? Então, tá aqui a luz. É o ponto de luz. Daqui para o piso, né? Isso aqui é o meu pé direito, né? Que é o piso. Vou trazer o piso aqui também para cá. Que é o pé direito. Esse meu HM é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o HM. Isso aqui é o meu pé direito, né? Então, quando eu falo HM aqui, a altura mantida, né, eu vou voltar lá para o slide, vou falar. Estou me referindo a essa distância aqui da lâmpada, do ponto de luz aqui, até a mesa, né? Até a mesa de trabalho. Beleza? Deixa eu voltar lá. O Stephanie tá falando em códigos agora, tu botou um canguru, eu não entendi o que é o canguru, agora tu falou RT, ele tá falando em códigos. Tá falando a língua da CIA? É um código para dizer concordando de write, seria isso? Isso aqui? Língua de jovem, vixe, essa língua aí é jovem demais mesmo, porque eu não tô por fora, bicho. Bem que eu não me considero um cara muito jovem, não, mas. Tá, muita informação, né? Ah, é Twitter, é isso aí, vixe, eu nem mexo com Twitter, ó. Nem mexo com Twitter. Tá, vamos lá. Para a gente não ficar muito refém de muita teoria, vamos aqui pro exemplo logo no livro, tá? Deixa eu partilhar aqui minha tela de novo. Tá? Calma lá, senhor, não se aperrei não. Temos ainda 8 minutos aqui pra gente dar uma. Que de acha é isso? Estão batendo e estão gritando, bicho. Tá matando não, que estão gritando bem. Vamos aqui pro livro. Esse material já está disponível para vocês, né? Vamos aqui pro exemplo, lá. Cadê? É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V da mensagem do colega acima, professor. Bom, meu irmão, vocês estão muito mesmo tecnológicos. Ah, um retweeter. Ah, bom, então pronto. Então explicou, pronto. Uma retweetada, né? Obrigado. Eu não sei o que é, eu não mexo com Twitter, não.
Deixa eu pegar aqui o exemplo. Tá, aqui o exemplo que eu quero. Antes de eu falar o exemplo, eu preciso dizer aqui. O que seria uma eliminação direta? Ó, no livro. Eliminação direta é que tudo, praticamente tudo eu consigo reverter para baixo, que dá tudo do fluxo da luz, né, do fluxo luminoso, ele vai estar todo concentrado para baixo. Aqui uma luminária que tem essas aletas de lado aqui que conseguem direcionar melhor o facho luminoso. Então, a questão de iluminação direta. O que seria uma iluminação semidireta? Semidireta é aquela lumináriazinha padrão, né, fluorescente, né, mas hoje a gente já usa muito LED. Que ela, apesar de jogar para baixo, muito mais, uma parte ainda se perde aqui. Ó. Vê que ela cria essa bordazinha para os lados aqui, né? Que é o que se perde aqui, né? Uma lâmpada geral difusa, ela, né, 50%, metade para lá, metade para cá. Ela não tem uma distribuição muito direcionada, né? Mas tem a sua aplicação. Uma iluminação semi-indireta, que a maior parte dela é refletida acima, no teto. Né? Pensa aqui com a linha do teto, né? Ó, o teto, essa linhazinha, né? Então, a maior parte dela aqui vai para o teto, né? E a parcela menor é direcionada para baixo. Então, dá aquele ambiente mais aconchegante, mais aquele ambiente ali de sossego e tudo mais, não voltado para o trabalho. E a iluminação indireta é totalmente voltada para o teto, né? O facho luminoso e do teto ela reflete no piso, né? Então dá aquela suavidade, né? Beleza? Então, o que mais que eu precisava abordar aqui? A questão da reflexão dos ambientes não, dos tipos aqui de reflexão, ó. 1, 2, 3, 1, 5, 1, 3, 5 e 7, né? Eu vou já explicar para vocês como que a gente faz para entender isso aqui, mas não tem nada muito difícil. Eu quero chegar logo no exemplo, né? A fórmula é essa, né? Vocês lembram, né? Fluxo aqui é a área vezes o EM, U e o D. U é o fator de utilização, pensa assim, U como utilização, e D como depreciação. U e D a gente vai encontrar em tabelas. Onde que a gente encontra esses valores em tabelas, professor? Faz mais para frente, não quer mais para trás. Mais para frente, quer dizer, mais para baixo, não, mais para frente. U e D, olha lá. O que seria o U e o D? Ó, aqui, ó, fator de manutenção, olha lá. Dependendo do tipo de ambiente, ele vai, como eu ia falar, ele vai coletar mais ou menos sujeira, né? Dependendo do tipo de ambiente, dependendo do tipo de luminária e do ambiente. Por exemplo, for uma cenaria, a cenaria vai estar toda hora soltando poeira. Então, esse ambiente é um ambiente sujo, por exemplo. O ciclo de manutenção aqui bem mais. Por exemplo, quando você faz a manutenção mais distante uma da outra, então ela vai acumular mais sujeira, né? Você troca o óleo do seu carro com mais quilometragem, é claro que isso vai condicionar ele a uma situação ruim, né? Quando é um ambiente mais limpo, você limpa bem, você faz manutenção bem mais curta, né? 2.000 horas apenas, ó, né? Substituindo tudo. Então aqui você consegue uma manutenção mais eficiente. Né? E aqui para um ambiente onde você faz menos manutenção e ele acumula mais sujeira. Né? Isso aqui é o fator de manutenção. Tá, beleza? O índice de reflexão aqui a gente vai verificar quando ele for trazendo um exemplo. E o Dzinho aqui, o Uzinho a gente vai encontrar aqui. Ó. Tá? D. Método dos lumens. Eu estou conferindo, ver se eu deixei passar alguma coisa importante assim para a gente poder. Ainda tem 3 minutos ainda, cara. Ainda dá a gente pelo menos falar o exemplo aqui para vocês. Vou falar o exemplo para a gente não ficar só nessa teoria aqui, senão eu não vou conseguir avançar muito. Olha lá. Rapidamente, vou ler aqui o exemplo para nós, tá? Desejamos iluminar. Tem um exemplo que começa porque é mal formatado. Tá aqui o exemplo, não. Ó, desejamos iluminar uma oficina
Ela mede quanto? 10,5 metros por 42. O pé direito dela é de 4 metros e 60, né? Esta oficina ela destina-se à inspeção de equipamentos de medição. Operação esta realizada em mesas de 1 metro de altura. Então, aqui tem aqui informações importantes. Eu tenho as dimensões aqui, ó, largura e comprimento, pé direito, o tipo de atividade que eu estou exercendo lá na oficina, equipamentos de medição, e elas são realizadas em mesa de 1 metro de altura. Desejamos usar lâmpadas fluorescentes em luminárias industriais, com 4 lâmpadas de 32 watts, 127 volts mesmo. Né? Então, o que a gente precisa? Vamos olhar na tabela de luminância lá. Aqui tá dando as respostas, porque é um exemplo, né? Mas a gente vai lá nas tabelas. Ó. As medidas eu tenho aqui, pé direito e tudo mais, mas o que eu preciso primeiramente ver? Medição, equipamento de medição. Vamos lá na tabela 3.4. Aquela tabela lá geral, né? Equipamento de medição, subestação, marcenaria, indústria elétrica, olha lá, montagem de precisão, vou até destacar aqui, ó. Montagem de precisão. Por exemplo, equipamento de medição, 1000 lux, tá? Que é a tabela de lux. Então preciso de 1000 lux lá para fornecer aí nesse exemplo, tá? 93,94. O que mais? A luminária escolhida foi uma luminária com 4 lâmpadas de 32 watts, né, fluorescente. O autor aqui diz para a gente utilizar essa TMS 500 com RA 500. Tá? Então a gente vai lá na tabela que tem as informações dos fabricantes. Fabricante da Philips mesmo. Que só voltei muito. Ó. Aqui é HDK, SDK, TMS. Esse aqui é só com 20 watts. TMS 500, TMS 500 com RN 500, ainda não é, tá aqui, ó. TMS 500 com RA, CRA aqui 500, para uma tubular de 32 watts. Então, é esse tipo de lâmpada aqui, porque o TMS é a luminária, né, o SRAzinho aqui, esse refletorzinho aqui, ó. Essa aletazinha aqui, né. Então, isso aqui, onde que o autor encontrou isso aqui? Ele encontrou no manual do fabricante, disponibilizado pelo fabricante. Aí, o que mais? Luminária escolhida, já falei, né? O índice de local é 3. Como que eu sei que o índice de local é 3? A fórmula do índice de local, senhores, C vezes L, ó. Largura, comprimento, HM, que é a altura de montagem, que multiplica a soma de C mais L. Vocês vão ver que isso aqui vai dar exatamente 3. Só fazer isso aqui para vocês não coisa. Não é 10,45? 10 metros, não, 10 metros e meio, né? 10 metros e meio, né? 10 metros e meio vezes 42. A altura de montagem. Eu estou dizendo que o pé direito é 4,60. Se a mesa vai ser utilizada aqui é de 1 metro, então é 4,60. Esse HM aí é o que? O pé direito, 4,60 menos 1 metro, né? Que é a altura da mesa até a luminária. Que vai multiplicar 10,5 mais 42. Estão me ouvindo aí, senhores? Eu tenho falhado aqui. Ah, tá. Pensei que tinha falhado aqui. Beleza, então vamos lá. 10,5. Fazer o HMzinho aqui de novo. Aqui é a fórmula do HM. Só para eu terminar pelo menos isso. Então, CL, né? 10,5 vezes 42, né? A altura de montagem 1 metro. 4,6 é o pé direito.
quero saber se eu fiz a conta certa aqui, se eu peguei os dados corretamente aqui. Tal. Ah, tá. É porque é o seguinte, ele está admitindo uma altura de montagem de 2,80. Porque, porque é o seguinte, ele supôs aqui pendurar as lâmpadas a 80 centímetros do teto, né? Para não ficar tão longe, né? Então ele botou esse local 3 aqui, porque se você botar o valor que eu falei aqui, vai dar 2,33, né? Então a gente precisa subir um pouco mais esse K, né? Que é a altura. Então o que ele fez? Ó? Admitindo a montagem das luminárias a 2,80 metros acima das mesas, né? Então, se a gente está admitindo a montagem a 2,80, então 2,80 mais, né, 1 metro mais 2,80, falta quanto para 4,60? Falta 80 centímetros. Então, a gente precisaria ali pendurar as luminárias, né, 80 centímetros abaixo, lá do teto, para você ter uma altura de montagem de 2,80. Refletância 731. Por quê? Ele não fala aqui, mas ele está sugerindo que o teto é branco, parede e piso escuro, né? Então parede 3, né? Uma parede mais ou menos escura, não reflete muito, e piso escuro equivale a 1. Essa refletância aqui, eu vou dar um exemplo bem aqui, para eu acabar aqui. Já vou acabar a aula, já não vai ter mais, acabar com aqui, já está 21h04, já passou demais. Um exemplo aqui da refletância, é um índice de reflexão típica mesmo. Por exemplo, uma parede branca ela vai refletir mais do que uma parede que não é branca. Por exemplo, uma parede creme vai refletir menos. Uma parede cinza, um pouco menos. Uma parede marrom reflete um pouco menos. Uma parede totalmente preta reflete quase nada. Então, essa aqui, ó, um exemplo que ele dá. Ó. Uma refletância do tipo 571. O que significa? Começa do teto, começa de cima para baixo, tá? Teto, parede e piso. Então, ó, 571 significa o quê? Que o teto tem uma superfície clara, ó, 5, né, de cima para baixo, teto, parede e piso. Então, teto, superfície clara, 50%. Parede branca, tá? 7%. E um piso escuro. Então, 571 quer dizer o quê? Parede clara. Parede não, teto claro, desculpa. Parede branca e piso escuro. Vamos aqui para os exemplos aqui. Ó. Olha essas refletâncias aqui. Essa refletância aqui, por exemplo, só para eu fechar e já vou encerrar. Não, prometo que não vou falar mais muito. 531. Quer dizer o quê? Teto claro, né? Teto 5. Uma parede escura, um pouco, né? não muito clara, né? O 3 quer dizer o quê? Média, ó, né? E um piso escuro. Essa daqui, por exemplo, teto claro, parede escura, piso escuro. Essa aqui. Teto médio, parede média, piso escuro. Beleza? Essas são as refletâncias. Eu já vou encerrando aqui, já está na hora. Onde coloca isso na fórmula? Coloca na fórmula. Aqui eu vou encontrar o K. Encontrei o K. Depois que eu encontrar o K, eu vou, dado o K aqui, ó, o meu exemplo aqui é 571, eu estou dizendo lá, o autor está dizendo que é 371, desculpa, 371, então eu vou lá na tabela da luminária e procuro, o meu K é 3, né? Vou apagar esse 1 aqui, esse 1 aqui está atrapalhando. Aí se você vai encontrar o seu K aqui, não, isso aqui que eu estou dando exemplo para outra coisa, então vai confundir. Tem essa aqui, ó, K é 3, ó, refletância 731. Quanto é que é a minha refletância aqui? 0,78. Esse 0,78 você vai usar lá na fórmula, nessa fórmula aqui, ó. Onde é que está o 0,78? Tá? Que é o fator de utilização, o Uzinho. O D é o de depreciação. Esse de depreciação é mais um estudo que você vai fazer do seu local. Aqui está dizendo que é um local que tem um ambiente com poluição normal.
Ciclo de manutenção de 3 anos, 2.000 horas por ano de vida até a queima com substituição da lâmpada. Então, isso aqui é mais uma observação que você vai fazer. Claro que você dá mais manutenção, você joga esse valor mais para cima. Tá? Depois que você joga aqui, que é a área, iluminação mantida, você vai encontrar 843.857 lumens. Tá? Encontrou esse valor aqui, você vai saber quantos lumens fornecem cada luminária sua. Você sabe que a sua luminária lá, se você utilizar a lâmpada de 32 watts, cada lâmpada de 32 watts, ela está fornecendo aqui 2.950 lumens, né? Se são 4 lâmpadas, então 4 vezes 2.950 lumens. Então, 11.800 lumens por luminária. Se você dividir esse valor aqui por 11.800, você vai chegar a 68 luminárias, mais ou menos. Esses valores que vocês confirmam, que tem os valores errados aí. Então, se eu jogar para cima, 70 luminárias. Eu vou distribuir essas 70 luminárias da melhor forma. Né? Da forma assim, né? A melhor forma que eu falo é esse aqui, ó. Da melhor forma assim, ó. Distância entre luminária D, distância luminária para a parede, D sobre 2, ou L sobre 2, como você estiver utilizando. Na próxima aula a gente continua, tá? Eu vou escrever um materialzinho para a gente fazer um exemplo melhor, um exemplo prático, por exemplo, da minha casa, do meu trabalho, do que for. Aí vocês vão entender isso aqui legal. Que aí na próxima aula a gente vai fazer mais exercício. Acabou com esse negócio de teoria, tá? É mais fazer projeto mesmo. Eu já vou mandar trabalho também, tá? Vocês confiram lá. Tem 10 segundos ainda? Não, acabou já. Falou, até a próxima. Sair da sala.